Bom, gente, hoje estava marcado o Alexandre da Maia. Ele me telefonou dizendo que ele está em mudança, ele nem pôde ir hoje pela manhã à Faculdade de Direito do Recife e nós marcamos, ele já me autorizou a dizer que na próxima segunda-feira ele vem aqui e vai conversar conosco. Eu acho muito importante conversar com um filósofo dentro desse momento da vida nacional. É óbvio que vocês sabem que a gente tem um grupo de estudos, um grupo de pesquisa desde 2004 no CNPq e é exatamente intitulado o grupo Política e Tributação, aspectos materiais e processuais. Bom, eu tenho visto que está havendo muita discussão sobre o que seja o princípio da anterioridade e o princípio da anualidade. Eu vou aqui falar um pouco, coisas que vocês que estudam comigo já devem ter ouvido falar bastante, mas eu acredito que esses conceitos básicos possam ajudar a compreender melhor as notícias que provavelmente vocês escutarão logo mais à noite na rede de TV que vocês provavelmente assistem. Vou explicar o que é o princípio da anterioridade, logo a seguir o que é o princípio da anualidade orçamentária. O princípio da anterioridade basicamente pode ser visto como não há tributo sem lei anterior que o defina, o princípio da não surpresa, o princípio que pressupõe segurança jurídica. Esse princípio é bastante antigo. Acho que até vocês podem ter escutado esse princípio, não há tributo sem lei anterior que o defina, sob uma diferente roupagem. Não há crime sem lei anterior que o defina, pois saibam que na Magna Carta, 1215, a Magna Carta que foi tantas vezes ratificada em séculos e séculos posteriores, ela começa falando exatamente assim: não há tributo sem lei anterior que o defina. Bom, essa ideia da anterioridade, durante algum tempo ela foi identificada com a ideia da anualidade. Eu lembro para vocês, apenas a guisa de exemplo, que a Constituição de 1946, a brasileira, no artigo 165, parágrafo 2º, ou melhor dito, no artigo 141, parágrafo 34, 141, parágrafo 34 da Constituição de 46, esse dispositivo estabelecia que para que um tributo viesse a ser cobrado no ano civil posterior, porque no Brasil o exercício financeiro coincide com o ano civil por força da Lei 4320 de 64, que trata das normas gerais de direito financeiro, esse tributo, para ser cobrado no ano seguinte, ele já deveria ter sido criado ou aumentado, se fosse o caso, até o encaminhamento da lei orçamentária no final de agosto. Logo, entre o final de agosto e o final do ano, 4 meses. Então, o tributo só poderia ser cobrado no exercício seguinte se já tivesse sido criado ou majorado 4 meses antes, até final de agosto, a data do encaminhamento do projeto de lei orçamentária pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo. Na época do governo militar, por ato institucional, esse dispositivo ele foi suspenso. Suspenso para nunca mais voltar. O que nós, portanto, temos é o princípio da anterioridade para efeito não do encaminhamento de todo o orçamento, mas para efeito da criação, majoração de um tributo em um ano para que aquilo viesse a valer no outro. Então, durante muito tempo, desde esse ato institucional, passou a funcionar assim. Não mais a necessidade da espera dos 4 meses para toda a lei orçamentária,
mas a necessidade de ter de esperar pelo ano seguinte para a criação de um determinado, ou para a majoração de um determinado tributo. O que acontece é que normalmente as despesas ocorrem durante o ano e as receitas são necessárias para cobrir essas despesas no final do ano. Portanto, as leis tributárias, comumente aquelas que criam ou majoram tributos, elas são formuladas, elas são publicadas no final do ano civil. Só que, no dia 31 de dezembro, você pode publicar uma lei que criou ou aumentou um tributo, já no ano seguinte, essa lei poderia começar a valer. Logo, esse princípio da segurança jurídica, ele foi com o tempo sendo enfraquecido. É aí que, acredito, possa ser discutido o princípio da anterioridade nonagesimal. As contribuições no Brasil, em linguagem de síntese, foram crescendo bastante, até porque os impostos, quando criados, havia uma grande resistência à criação, e depois, se a União criava, se a ditadura militar criava, os governadores que eventualmente eleitos, e aquelas pessoas que estavam criticando essas criações, elas se beneficiavam, porque esses impostos eles eram compartilhados entre a União, que teve o peso da criação ou da majoração daquele imposto, mas também compartilhados por estados e municípios que poderiam ter oferecido resistência a essa criação. Isso fez com que no Brasil cada vez mais crescessem as contribuições. As contribuições cresceram porque elas não eram inicialmente compartilhadas. Logo, como elas não eram compartilhadas, elas começaram a crescer. Só que as contribuições dirigidas à Seguridade, embora não precisassem mais daquele período dos 4 meses da anualidade da Constituição de 46, essas contribuições precisavam observar um prazo de 90 dias. Isso é uma anterioridade nonagesimal. Às vezes até uma garantia de segurança jurídica bem mais forte do que ter de esperar pelo ano que vem, que poderia significar o dia seguinte. Então foi isso. As contribuições exigiram esse prazo nonagesimal. Mais recentemente, uma emenda constitucional, a 42, de 19 de dezembro de 2003, estabeleceu como regra, há várias exceções, que o imposto pode ser criado ou majorado, e para ele ser exigido, há a necessidade de não apenas se esperar pelo ano seguinte, a anterioridade pelo exercício financeiro, mas também o prazo dos 90 dias, a anterioridade nonagesimal. Há várias exceções a isto. Portanto, este é um ponto que eu queria destacar. Logo, a anualidade orçamentária, ela diz respeito à lei orçamentária, ao encaminhamento da lei orçamentária, e a anterioridade diz respeito ao tributo de per si. Atualmente, como regra, há várias exceções, tendo de observar não apenas o ano seguinte, mas também o prazo dos 90 dias. Logo, quando um governo estabelece uma meta fiscal, é preciso ponderar que essa execução orçamentária deve ser acompanhada, a cada 2 meses deve haver a publicação, e no mês seguinte deve haver a análise da execução dessa meta orçamentária pelo Poder Legislativo. Ora, se a Constituição Federal estabelece não apenas uma lei orçamentária, essa anual, mas a necessidade do acompanhamento dessa lei orçamentária, com publicação a cada 2 meses, para verificar se a meta está sendo cumprida, se efetivamente esse princípio que encampa o princípio da segurança jurídica, se esse princípio efetivamente for violentado a segurança jurídica, a meta fiscal não teria sentido algum. Afinal, se você vem acompanhando a cada 2 meses, exatamente para verificar se a meta foi cumprida, e no final do exercício, no final do ano, você muda a meta, era desnecessário estabelecer a meta inicial, e você quebra com o princípio base da segurança jurídica e do equilíbrio orçamentário. Obviamente, essa matéria merece discussões mais aprofundadas. Eu sei que esse assunto está sendo discutido, e por isso eu quis fazer aqui 2 esclarecimentos. Primeiro, a manutenção da vinda do professor, do filósofo do direito
Alexandre da Maia, não nessa segunda, mas na próxima segunda-feira. E depois a necessidade de nós distinguirmos entre a anterioridade da lei tributária, anterioridade inclusive à 90ª, não apenas pelo exercício financeiro, o ano seguinte, o princípio da anualidade orçamentária, que diz respeito à própria lei do orçamento, e a questão da execução orçamentária acompanhada no mês subsequente a cada 2 meses, com a verificação de se a meta fixada no orçamento está realmente sendo cumprida. E a minha perspectiva é de que, se você tiver a possibilidade de, no final do ano, mudar a meta que já foi fixada desde o início do ano e que vem sendo, deveria vir, eu creio que o Brasil não tem essa característica. Deveria ser acompanhada a cada 2 meses. Se você quebra, portanto, a meta inicial, é melhor não ter meta, porque o princípio da segurança jurídica, creio eu, reste absolutamente comprometido. Eu quero lembrar que na Europa é muito comum, eu não vejo isso no Brasil, que a execução orçamentária seja realmente acompanhada pelos partidos da situação e pelos partidos da oposição. Eu creio que toda essa discussão, pelo menos, deve gerar este efeito positivo. É necessário acompanharmos a execução orçamentária, pelo menos a cada 2 meses. Espero ter sido claro. Olha, muito obrigado.